Deixa eu ver todo mundo se assentar, aquietar, ver a movimentação parar. Vendo as crianças, os adolescentes já saíram lá da escolinha. Muito bem. Para quem não esteve aqui no culto de terça-feira, eu estive. Chegamos bem de viagem, graças a Deus. Eu disse que eu não me esforcei para fazer esta viagem. Muito pelo contrário, teve momentos que eu achei que ela não iria acontecer. Ela foi adiada do dia 12 para o dia 28, quando nós saímos. E quando isso aconteceu, algumas pessoas tinham uma programação, desistiram. Depois tivemos outros irmãos que entraram, estavam todos certos, e algumas coisas aconteceram e eles também desistiram. Então, nós precisávamos de um número de 20 pessoas e o Túlio estava apavorado, porque ele queria que a Aurora fosse viajar. E ela foi e voltou. 3 meses de idade, deu a volta lá nas terras. E tem gente da cabeça branca aqui que nunca foi. Mas a Aurora já foi. Então, e o Túlio ficava cobrando do André, e o André me cobrando. E aí? Eu disse, calma. Eu havia conversado com o diretor lá da empresa, e ele disse, é assim mesmo, pastor. No final, tudo vai dar certo. E no final, tudo deu certo. Então, a agitação não ajuda. Então, depois tudo foi caindo e gente fica se movimentando, reclama, fala. E eu sempre digo, vai dar tudo certo. É assim. Jean disse que se o avião estiver caindo e eu estiver dentro, eu digo, calma, vai dar tudo certo. Muito bem. Quando voltamos, chegamos na madrugada da terça-feira, fomos e voltamos numa viagem maravilhosa. Na quarta-feira, Israel bombardeou o Iraque. O Irã. E começou, então, essa movimentação de guerra. E o nosso prefeito, o Cícero, está lá, e eu estou aqui. Você veja, Deus nos trouxe em segurança, e depois que viemos, as coisas mudaram. E nós estamos aqui usufruindo das bênçãos. Só que eu sou uma pessoa, e isto vai ajudar alguém aqui nesta manhã, que não corra atrás de notícia. Eu fiquei sabendo que a guerra começou, eu fui olhar, abri o celular para ver alguma informação sobre aquilo já na sexta-feira. Eu cheguei na terça, na quarta começou. E aí começou os comentários, eu ouvi, simplesmente ouvi, mas não fui olhar, não vou atrás. Por quê? Porque isto não alimenta a fé. Não alimenta a fé. Quando nós tivemos a época da pandemia, e as pessoas queriam saber informações sobre aquilo, e o próprio ministro da Saúde veio e disse, gente, desligue a televisão porque essas notícias são tóxicas. Elas não ajudam, elas não alimentam a fé. Elas causam apenas pânico. Elas não nutrem a fé. E nós sabemos que nós precisamos no nosso corpo de nutrientes para nos manter vivos. Mas eu quero lhe dizer que nós precisamos no nosso espírito nutrientes para manter a nossa fé viva. Estes nutrientes dos noticiários não nutrem a fé. Eles simplesmente te causam pânico. Simplesmente te põem, de alguma maneira, numa situação, o que fazer para resolver o problema da pandemia? O governo não tinha solução, os médicos não tinham solução, mas aqueles que acreditaram
eu havia ungido o povo. Agora, vocês vão ter que caminhar comigo nesta manhã, é uma escola. Talvez eu não esteja falando com você, esteja falando com a pessoa de lado. Se for com a pessoa de lado, então não se ofenda. Se for com você, não se ofenda. Entenda que eu estou tentando te ajudar. Só quero dizer estas coisas desta maneira. Então, eu entendendo que eles não tinham a solução, e eu nem sabia que a pandemia iria explodir, eu vim aqui na passagem de ano e ungi o povo antecipadamente. Primeira coisa que eu quero dizer é que tudo que Deus faz, Ele faz por antecipação. Faz por antecipação. E eu disse, estávamos debaixo de uma unção. Agora, eu estou dizendo, talvez isto possa fazer você ficar ofendido. Mas quem sabe a gente chega a uma conclusão nesta manhã que nós não somos crentes. Porque crente é aquele que crê. E nós nos nutrimos dos resultados e não da fé. E isto nunca foi prova de alguém que crê. Quando você quer colocar razão e fé junto, elas não andam juntos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa chegar a uma conclusão. Se eu perguntasse aqui nesta manhã quem vive aqui pela fé, quem é que vive aqui pela fé, talvez alguém levantasse a mão. E eu ia dizer, você realmente vive pela fé? Viver pela fé, vamos começar com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. A primeira coisa, os parentes perguntariam, vai dar certo? Será que Abraão foi bem-sucedido em todos os momentos, desde que ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, ou teve que passar por muitas provas? Eu quero saber quando foi que Abraão duvidou e voltou para Ur. Então você vai ver que vai faltar chuva, ele vai ter que descer a peregrinar no Egito, ele vai cometer falhas, mas aquilo não anulou a sua fé. A primeira coisa que a gente precisa observar, eu quero conversar com vocês. Ele foi mudado. Isto é uma coisa que não está no coração de muita gente. Quando Paulo, na carta aos Colossenses, disse, ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós mudamos de reino. Nós não somos mais dirigidos pela razão, pela lógica, pelos sentimentos, pelo que a sociedade está sendo dirigida. Mas gente, é ruim, você tem que lavar roupas em casa, mas você encontra que muita gente nunca foi transportado. E eles trazem para a igreja todo o seu conceito e toda a sua maneira e acham que estão fazendo o que é correto. Então, viver pela fé é uma coisa que talvez nós não estejamos vivendo. Eu fui chamado a atenção quando estava na praia, há 3 semanas atrás. Ei, eu conheço tuas obras, teu trabalho, tua dedicação, mas eu tenho contra você que abandonou o seu primeiro amor. Sabe qual é o meu primeiro amor? Foi ter deixado Goiás. Saí de Goiás com 25 anos, assim, sem um conhecido, sem um amigo, sem um parente, sem ter nada aqui. Estava aqui atrás de dinheiro. Estava correndo atrás de dinheiro. Eu acho que um dos primeiros crentes que eu conheci foi o pai do Jânio. Seu pai vivia nadando no dinheiro e eu vivia lá na sua casa, pegando dinheiro do seu pai. Coitado do irmão Luiz, da irmã Arlinda, que são uma das pessoas mais trabalhadoras que eu conheci na vida. Sua mãe, eu nunca vi uma mulher tão valente como aquela. Só contando aqui para vocês, uma vez ela estava na feira com a bacia,
uma bandeja de bolo na cabeça, cheia de bolo para entregar naqueles botecos, e a saia dela caiu. E ela não sabia se segurava a bandeja ou se puxava a saia. Sabe? Gente que veio de luta, de guerra. Então, esse povo assim, aí eu vim para o Nordeste para receber dinheiro. Viver pela fé, sabe, é abandonar tudo. Sabe, é acreditar que Deus te falou para fazer uma coisa e você vai fazer. E não importa quem é que diz para você que está errado, ou que está certo, se vai dar certo ou se não. Você vai fazer. Agora, você acha que aconteceu de um dia para a noite? Você acha que tudo que eu botei a mão para fazer, não, aqui a porta abriu, reganhou e eu fiz. Não, gente, foi conquista de centímetro após centímetro. E ainda hoje é. E as pessoas acham que viver pela fé. Chegam aqui na igreja, de um dia para a noite, as coisas vão transformar, vão mudar. Elas não têm paciência, nem perseverança, e eu vou dizer para você claramente, e nem coragem de crer. Eu não quero falar. Então, Deus me chamou a atenção e disse, volta a viver pela fé, volta à prática do teu primeiro amor, porque vivendo pela fé, não vai haver circunstâncias que vão ficar no seu caminho, porque não houve. Não houve nada que me fez retroceder, Olivandro. Agora, todo mundo, sabe, vive esperando, eu não sei como, sabe, confortavelmente, sem ter nenhum esforço, e acha que estão vivendo pela fé. Simplesmente porque mudaram de igreja. Mudaram, mas não foram transportados para o reino. Mudou de ambiente. O reino de Deus é aquele que se move por fé. E quem se move por fé não está se movendo. Aí eu tenho que voltar, como eu voltei ontem. Falar, gente, eu sei o que é sair do Brasil, não estou contando histórias. Eu conheço praticamente boa parte do mundo. Eu fui aos Estados Unidos, fiquei assustado a primeira vez. Por quê? Porque alguém jogou um palito ou um papel de picolé na rua e o guarda veio, mandou pegar, propôs multar. Sabe por quê? Porque ele estava em outro reino, em outro país. Não é que você faz o que está na sua cabeça porque você é brasileiro. Não, você mudou de reino. Então, a gente vem e aí a gente tem que aceitar a bagunça, a desordem, para dizer que nós estamos tudo em paz. Então, ontem mesmo, eu olhei para uma moça em Campina Grande e disse, quem mudou de reino, não corta o cabelo. Não importa, você vai ficar ofendido. Porque quando foi que estas coisas mudaram aqui? Mas, no entanto, eu tenho moças, irmãs, cortando o cabelo, porque nunca mudaram o reino. Elas fazem como o brasileiro que chegou lá e jogou o palito no chão, o picolé, e o guarda multou, e ele falou, mas eu sou de outro país. Ele disse, você deveria aprender as leis desse país antes de pisar aqui. Então as coisas precisam de caminhar assim. Aí eu olhei, sabe, não importa se a gente vai falar, vai ofender família, sabe, mas as coisas não mudam. Aí alguém veio me dizer, não, mas a igreja está cheia de moça com maquiagem pesada. E quando foi que eu liberei isso aqui? Quem foi que liberou estas coisas de roupa, de cabelo, de não sei mais o quê, de comportamento que foi mudado? Não. Neste reino de quem vive pela fé, essas coisas já morreram. Mas isso prova que não morreu na vida de muita gente. Essa é a verdade. São coisas que precisam ser faladas. Mas eu estou aqui na igreja, minha mãe fez, a minha filha fez. Eu não quero saber quem fez. Eu não quero saber quem está fazendo. Errado é errado. Você tem que entender que essas pessoas não são padrão. E eu estou aqui
tomando a escritura de Paulo, dizendo, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Eu não posso sair fora disto aqui. Não importa se isso vai cortar aonde vai cortar. Eu preciso falar essas coisas de maneira clara e aberta. Sabe? Nós estamos precisando de sair de um padrão da razão para voltar à fé. Se ofendeu você, não me importa. Ninguém vai fazer eu voltar aqui nesta plataforma para poder pregar o contrário. Então, o Espírito de Deus me chamou a atenção e disse, está na hora de você voltar a viver pela fé. Eu quero dizer que são todos estes anos de muito desafio, de muito enfrentamento. E se eu não alimentar a minha fé, eu vou enfraquecendo. E você tem algumas maneiras para enfraquecer. É quando você come errado. Você inflama seu corpo. E tem muita gente inflamada, porque está comendo errado. E agora comer errado é uma coisa que eu vou dizer para vocês, é gostoso. Eu vim de Israel, tinha tanta comida nos hotéis, levantava de manhã, tem fruta fresca, tem doce de fruta, tem bolo, tem carne, tem verduras, tem legumes, tem gente, pão de toda a natureza. Mas é fácil você comer errado, mas está tudo ali, tudo é alimento. Mas eu quero saber o que alimenta o corpo e o que adoece o corpo. Mas é alimento. Mas isto dá saúde ou traz doença? Está diante de você o mundo. Eu vi, estava na praia, o Jean estava pregando quinta-feira, a internet caiu, e eu, do jeito que estava, capotei ali na cama. Fui acordar, era 3 da manhã, nem banho tinha tomado, levantei para tomar banho 3 horas. Depois voltei a dormir, e eu tive o cuidado depois de assistir a mensagem, ouvir a mensagem. E o Jean é um jovem pregador, e ele apareceu aqui e disse, eu cortei e desliguei as minhas redes sociais, parabéns. Mas não deixou as notícias, e as notícias inflamam. É a mesma coisa de você comer, eu vou cortar glúten, eu vou cortar o leite, mas eu não dou conta de cortar o açúcar. E o açúcar é o mais gostoso, e diz o doutor Laí Ribeiro, que o açúcar é tão viciante, que é mais viciante do que a cocaína. Nós não precisamos dessa porcaria para viver, mas nós vivemos preso a ela. Não sei tomar café sem açúcar, porque o café não tem gosto. Então, você está tomando o gosto do açúcar. O gosto do café é aquele que você misturou no açúcar. E tem o gosto do açúcar. Então, essas notícias que o próprio Jean disse que estava ouvindo, ele estava tão revoltado com a situação e dizendo para a igreja assim, ei, se você não está vendo isto e não está chocado, eu fico com dó de você, mas escuta aqui. Essas coisas são tóxicas, quem intoxicou foi ele. E eu estou falando isso porque ele é meu filho, e eu tenho que treiná-lo para a realidade. E nós não estamos precisando de nutrir desse tipo de notícia, porque aquilo não alimenta, aquilo não resolve o problema. Eu quero saber se a igreja aprendeu a ser o que ela deveria ser. Porque o dia que nós aprendemos a viver pela fé, nós vamos nos levantar contra essas coisas de outra maneira. Eu quero falar aqui para vocês, ninguém vai consertar o mundo. Não tem quem vá consertar o mundo, e eu quero até falar de maneira diferente. Olha, tudo que está acontecendo no mundo está certo, não tem nada errado. Homossexual não está errado, lésbica não está errado, guerra não está errado, problemas que nós estamos vendo de loucura não está errado, está certo, é cumprimento da Bíblia. Como é que eu vou desfazer uma coisa que a Bíblia diz que deveria acontecer? O que eu preciso é de manter e nutrir a minha fé. E quando eu vejo uma coisa que não está errada, eu devo agir pela fé. Mas eu vou falar uma coisa. Ofenda quem quiser ofender, mas nós não temos fé.
Nós temos uma concepção mental do que é fé, porque o profeta William Branham disse que a maior parte da nossa fé é mental. Não é genuína. É apenas, assim, um floreio da mente. Mas aqueles que estão realmente vivendo pela fé, eu vou desafiar a cada crente aqui. Está na hora da gente se colocar em pé e reconhecer o que é a igreja. Eu venho pregando ao longo dos meses e dos anos que a coisa que nós precisamos é de um avivamento. A Inglaterra, lá no século XVIII, XIX, entrou para a maior decadência moral de fumo, bebida, cachaça, jogo, de prostituição, sem limites. Nunca sairia daquilo se o avivamento de Gales não estourasse. Ninguém vai resolver a situação do mundo até que o avivamento exploda. O avivamento, ao descer, fará com que aquilo que está errado se curve. Nós estamos vendo o alinhamento das coisas. Israel disse lá para quem estava comigo na viagem, irmão Zé Genuíno, a irmã Adriana está aqui, Janete, Cris. Eu disse: Israel é o estupim para a Terceira Guerra Mundial, a Aniele também. É o estupim, não adianta, a gente rola, e daqui um pouquinho você vê uma bomba explodir, as coisas vão lá, e eles são, porque a minha Bíblia diz, Zacarias 14 diz, porque o profeta William Branham diz, na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, que aquilo está preparado para um cenário mundial, ninguém vai mudar aquilo. Não adianta eu correr atrás de noticiário, porque não vai mudar a situação. E nós sabemos, Estados Unidos está a favor de Israel. Rússia está a favor do Irã. As potências mundiais estão se enfrentando, e isto vai chegar a um momento. Mas antes que isto chegue a um momento, há coisas que há profecias para acontecer. Vai acontecer uma terceira guerra? Vai, mas eu não vou estar aqui, eu não vou ser bucha de canhão, você não vai ser bucha de canhão. Antes disso vem um arrebatamento, mas antes do arrebatamento vem um avivamento. A igreja vai sair em alto estilo, a igreja vai entender. O mundo vai se curvar. Eu vou baixar a bola de novo. Eu não sei se eu estou falando para crente. Você não sabe o que você é. William Branham disse: o dia que a igreja souber o que ela é, ela vai embora da terra. Você não sabe por que Deus te chamou. E você não crê no seu chamamento. Mas fomos chamados para mudar a situação do seu bairro, da sua cidade, da sua família. Mas nós achamos que nós vamos convencê-los com um versículo da Bíblia para lá e para cá, e não vamos. Mas deixa o poder de Deus se manifestar, e milagres e maravilhas começarem a acontecer além da sua capacidade, e as pessoas se dobrarão e dirão: verdadeiramente Deus está com eles. E as coisas se mudam. Posso ouvir seu amém ou não? Parece que o ambiente está tenso. Então nós não resolvemos problemas. E não precisamos de nos tornar intoxicados com estas coisas. O que nós precisamos é ter uma fé. Não sei se eu estou falando com alguém que gostaria de ter uma fé genuína aqui. Fé radical. Diz assim: nasci para vencer, vou ver a vitória, não importa a fase presente, não importa o momento, porque eu estou fundamentado numa coisa que se chama infalível palavra de Deus. Eu não sei se você tem coragem de abrir a boca, porque nesta hora para falar o diabo trava a boca de todo mundo. Diga aí: eu vou ver meus problemas cair aos meus pés. Eu vou ver isso que me desafia a descer. Mas escuta, você acha que isso é porque eu estou falando isso por... Não, estou falando porque a Bíblia diz que é assim. Estou falando baseado na Bíblia. Agora, até que isto aconteça, você vai ter uma coisa que nenhum de nós gostamos: é de ser provado. O que eu vivo neste momento é uma grande prova. A fase presente da minha vida é uma grande prova. Porque Deus vem e faz uma promessa, e eu vou lhe dizer, e dá tudo errado.
A primeira coisa que eu ouvi essa noite, vindo de Campinas: pastor, mas tem tantos irmãos da igreja que não estão vindo mais os cultos, nem terça, nem quinta. Olha lá que eles aparecem no domingo. Isso parece, sabe o quê? Um confronto com a minha fé. Ei, pastor, o senhor já disse que os bancos dessa igreja não vão caber. Olha o tanto de banco vazio. Quer saber de uma coisa? Me desculpe. Vá para lá, seu incrédulo. Eu não vou alimentar a minha fé, eu não dou vazão a isto. Não quer vir no culto terça ou quinta? Problema seu. Não quer aparecer no domingo? Problema seu. Você vai crescer na fé, vai se tornar um gigante lá na sua casa, longe da adoração e do calor. Você vai tornar-se nada. Mas eu vou ficar o tempo todo brigando, batendo dessas coisas e me preocupando, gastando meus neurônios. Quer saber de uma coisa? Vou dizer aqui nesta manhã, de pé, com esta Bíblia na mão: eu estou me preparando para isto que eu estou pregando. Eu não estou olhando o que está acontecendo no momento. Eu não olho para banco vazio. Eu estou pregando aqui que o avivamento vai acontecer e que milagres vão acontecer e que as coisas vão acontecer. E me diga que eu estou errado. E vou dizer para você, olha bem para a minha cara, porque eu tenho coragem de falar as coisas antes que aconteça, não é depois que acontecer. Sabe, eu sabia que ia acontecer. Eu quero que vocês saibam e sejam testemunhas, não importa o momento. E o José teve um sonho. Deus falou para ele: olha, as estrelas e a lua vai se curvar a você. E ele foi lá e contou. Mas aquilo foi o prato cheio. Parece que se ele tivesse ficado calado e depois que acontecido seria um sucesso. Não, ele foi lá e falou. A gente precisa ter coragem de declarar aquilo que Deus mostra para a gente. Se há um grande poder para vir, eu quero anunciar aqui antecipadamente que Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias para aqueles que creem. Mas foi só o José dizer que as coisas iam se curvar diante dele, que no outro dia ele virou escravo. Era para virar para Deus e dizer: mas e aí? Isso é viver pela fé. Aí foi para a escravatura, da escravatura foi para a cadeia. Ei, as coisas vão tender a piorar. Vai para a cadeia, e daí o que tem cadeia? Não, mas é da cadeia. E eu quero dizer para você que a hora que você chegar no fundo do poço e achar que não tem mais saída, Deus vai fazer. É quando você acha que tudo acabou, sabe? E o José levantou de manhã, naquele dia. Que dia é hoje, hein? 15 de manhã, fez a barba, trocou a roupa e disse: hoje eu vou assentar no trono desse país. Nada. Ele levantou como um prisioneiro, como do jeito que você levantou, com cheio de problemas e de desafios na sua vida. Ele levantou de manhã, ele não sabia o que ia acontecer, mas daqui um pouquinho alguma coisa chegou lá e disse: olha, o rei está te chamando, vai tomar banho, vai fazer barba, vai trocar roupa. Eu quero dizer para você, na hora que você não estiver esperando, alguma coisa vai acontecer, algo vai chegar, algo vai mudar, algo vai acontecer na sua vida. É no momento que você está lá embaixo, é que Deus vai pegar você e botar lá em cima. Eu estava ouvindo um testemunho de um pregador. Disse: minha casa tinha ido para a penhora 2 vezes. E não era casinha, não. Uma casa enorme. Nos Estados Unidos os valores são mais altos. Mas uma casa muito boa. E disse que tinha sido penhorada 2 vezes. E fazia 2 semanas que eu estava orando. Sabe? E quando chegou, de repente, na minha porta, um homem: ei, Deus me mandou aqui para pagar a penhora da sua casa. Não, mas não acontece, não. Não acontece, Olivano. Na cabeça de incrédulo não acontece. Sabe, eu estava conversando ontem
indo para Campina Grande. Sabe das coisas que estão por acontecer? Se eu falar uma coisa dessa aqui, você fala assim, não, irmão, mas na nossa igreja só tem gente pobre. Onde é que vai sair isso? Eu estou perguntando se é daqui da igreja. Eu já orei para Deus mandar gente que não era da igreja trazer dinheiro na minha mão. E não era pouco, não era muito. E gente que não é desta igreja veio e trouxe dinheiro na minha mão dentro do escritório. Para pagar as contas e sobrar ainda de pagar as contas. Agora, por que eu vou deixar de crer nesse Deus? Mas é pouco, não é muito, eu estou precisando de muito. E quando você precisa de muito, Deus vai mandar além do que você está precisando. Mas a nossa fé está acabada. Nós olhamos, mas aonde vem? Do Francisco, do Jean? Eu não estou falando que é deles. Será que tem algum rico milionário nesta nação que Deus pode pegar e botar ele na porta da sua casa amanhã cedo? Não, não pode não, não pode não. Sabe por que não pode? Porque você não crê, você olha para um lado e para o outro e diz, mas isso não é para mim, essa palavra é para quem crê. Eu estou falando aqui de gente que se move por fé. Eu estou dizendo que nós não cremos, eu estou dizendo que nós não nos movemos por fé. Nós movemos pela razão e vivemos no atoleiro. O homem foi lá e pagou uma hipoteca lá, que a casa estava hipotecada, $486 mil, mais de 24 milhões de reais. Mas isso não acontece não. Eu vou dizer para você, vou repetir, isto não acontece. Quer que eu repita? Isto não acontece. Estou pregando para a pessoa que está do seu lado ou é para você? E isso não acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque nem coragem de pedir você tem. E por que você não tem coragem de pedir? Eu vou pedir para Deus fazer uma coisa que não vai acontecer. Então, aí eu vou ter que pregar a fé para você. O quê? Que fé, irmão? Irmão, que fé? Que tipo de fé você gostaria que eu estivesse pregando para você? Aqui eu ouço por aí que nós nascemos para ser miserável. Que tipo de coisa nós nos nutrimos? Então José se nutriu de uma promessa de Deus e disse, Deus falou que vai virar os céus, a lua, as estrelas vão se curvar a mim, eu não importa a circunstância, eu vou para a cadeia, mas eu carrego isso. Quer saber de uma coisa? Era como se dissesse assim, se eu tiver que ir para a sepultura, eu não vou falhar, eu vou continuar crendo. Quem vai ter que falhar é Deus, e Deus não falha, e Deus não falha. Eu vou repetir, e Deus nunca falhou e nem vai falhar. Não importa o meu momento. Veja na sua Bíblia comigo, do Salmo 105, o que foi que aconteceu com a vida do José. Eu acho que tem muita gente enganada com fé. Eu não vou sair desta reunião sem propor estas coisas a você. Nutrir você de princípios de fé. E dizer para você que está na hora de mudar de reino. Saia do reino das trevas, da incredulidade e se mude para o endereço que eu estou te dando hoje de manhã. Que as coisas impossíveis se tornam possíveis. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que professam se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Salmo 105. Veja só. Mandou perante eles um homem, José. Fez uma promessa para ele. Ei, você vai ser grande. E está lá no fundo da prisão. Você fala, parece que Deus era doido. 105. Estou lendo agora o verso 17. Que foi vendido por escravo. Oh, meu Deus, ele falou que eu ia ser... Era o povo se curvando a mim.
cujos pés apertaram com grandes grilhões e foi posto em ferros, preso numa estaca como um cavalo, amarrado pelos pés. Até o tempo, eita lá, ei meu irmão e minha irmã, até o tempo em que chegou a sua palavra. E a palavra de Deus o provou. Você sabe o que é prova, Olivanda? Sabe o que é prova? É quando Deus te diz uma coisa e tudo dá errado. Não é quando você fica perguntando, o que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou pagando isso? Por que eu estou fazendo? Isso não é prova, isso, sabe? Não importa o que está acontecendo aqui, eu estou seguro na palavra. Eu estou crendo na palavra. O que está acontecendo é só consequência. Não vai mudar nada. Eu vou chegar lá. Falei para alguém aí? Falei para alguém aí? O que foi que eu falei mesmo? Eu vou chegar lá, não adianta, esse momento não vai me deter aqui. Esses ferros que estão amarrando aqui, os meus pés desse grilhão aqui, ele não vai poder me deter aqui. Eu quero dizer que nenhuma circunstância vai parar você. Deus disse que vai acontecer e acabou. Agora eu me impressiono é que as pessoas vêm aqui na igreja, ouvem um sermão e vão embora. E tem uns que têm coragem de dizer assim, eu estava no culto, o culto foi todo para mim, Deus me falou, no outro dia não é mais. Por quê? Porque a coisa continua do mesmo jeito. Porque meu filho continuou dando trabalho, porque minha mulher continuou da mesma maneira, porque as coisas estavam na minha casa. Você vai viver por fé coisa nenhuma, rapaz. Quem vive pela fé, vive pelo enfrentamento. Olha para a circunstância e diz, você vai se curvar. Você vai se curvar, você vai se curvar. Você tem coragem de abrir a boca e falar o que Deus falou. Não estou falando com ninguém. A palavra de Deus veio e o provou. E disse, lá na cadeia o diabo dizia, cadê aquilo que você falou? E ele dizia, estou esperando. E quando, em algum momento, José reclamou, porque este é um grande segredo que eu quero dizer para você aqui, ele reclamou da situação e disse, sabe, eu tenho uma agonia, irmão Francisco sabe, está perto de mim, sabe, eu tenho uma agonia de gente vir botar a cabeça no meu ombro para chorar. Sabe? Tem uma música antiga que diz, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta para mim todas as tuas mágoas. Vai-te embora, rapaz. Não, mas é verdade, sabe? Tem gente que, irmão, mas sabe, ai. Para você ficar do mesmo jeito dele. Ai, irmão, eu também tenho as minhas, aqui não é só você, não. Um gambá atrás de outro para cheirar. Está na hora de você empurrar ele para frente e dizer, o que é que você quer mesmo, rapaz? Eu gosto de William Branham, sabe os testemunhos dele, diz, quando alguém vem me contar uma coisa para fazer a minha fé baixar, ele disse, vai embora, eu não quero nem te ouvir, eu estou mandando embora, sai do meu caminho, vai, caçar seu caminho, vai caçar o que fazer, rapaz. Um dia o José caiu nessa. Chegou lá alguém na prisão e ele disse, eu fui vendido para cá injustamente. Chora as suas mágoas. Eu quero saber se isso vai te tirar. Você vai arranjar um outro companheiro. A miséria quer companhia. Por isso o irmão Branham disse, a mensagem é sua vida digna do Evangelho, fé promove fé, amor promove amor, mas problemas só promove problemas. E eu só chego para ouvir problemas. E se eu parar, disse o profeta, a minha fé acaba. Eu vou perder o tempo, ficar olhando para o problema e esqueço de olhar para a promessa. Você é que sabe. Não sei que reino você vive. Ei, eu fui vendido injustamente.
Daí eu fui para a casa do Potifar, aquela vadia, aquela vagabunda, me levantou a calúnia e me fui parar aqui na cadeia. Tirou ele da cadeia. Deus falou, você está reclamando? Deixa eu falar para você, você está reclamando? Você vai passar mais 3 anos aí por causa dessa reclamação. Eu poderia te tirar daí agora. Eu sei do que estou falando para vocês. A palavra o provou. Sabe, Deus falou e deu tudo errado. Mas vai dar tudo certo. E se nós não mudarmos, não é aquela história de, não, eu vou agora viver do pensamento positivo. Não, eu quero ser claro com vocês. Eu não estou aqui para essas coisas. Não, eu vou agora crer naqueles ensinamentos do pensamento. Eu quero saber de que está pensamento. Eu estou falando que você deve confessar o que a palavra diz. O que eu estou dizendo para você é fé na palavra. E vou ainda um pouquinho mais. E não adianta viver de lamúrias. Porque o próprio Moisés chegou diante de um desafio que era tão grande. Porque Deus não falha com a sua palavra. Se Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, era para tirar o povo do Egito. Se o faraó endureceu e Deus fez milagres até que o faraó abriu mão, não é para você duvidar. Deus vai fazendo as coisas acontecer. Eu quero falar na sua vida, eu quero falar com você. Deus vai fazer as coisas acontecer. E aquilo vai caindo aos pedaços. Quando Moisés chega diante do mar, que o faraó vem atrás, o Moisés foi clamar. Mas clamar o quê? Se Deus já mostrou que ia fazer, falou que ia fazer, se aquilo era o momento da prova, que o faraó vinha atrás, o que o Moisés tinha que fazer? Aí eu, peraí um pouquinho, sabe, eu vou clamar a Deus. Deus falou para ele, por que você está clamando a mim? Você acha que eu não sei do problema? Deus não estava vendo? Eu quero ver o que você faz quando o problema chega, se você se mantém firme, ou se você, fica lá, o que eu vou fazer? Deus falou, você quer saber de uma coisa? Fala para o povo marchar. Mas se olha é o mar que está na frente, eu não quero saber se é o mar que está na frente. Eu estou dizendo para você, dizer para o povo marchar. Eu não quero saber o tamanho do desafio da sua vida. Eu quero dizer a você nesta manhã, avance no nome de Jesus. Diga para o povo marchar. E a palavra vai sair da sua boca. Eu sou Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou um coitadinho. A palavra vai sair da tua boca. Tem alguém que crê aqui? Estou falando com incrédulos ou com crentes? Estou falando com alguém que crê em Jesus aqui? Tem alguém que crê em Jesus aqui? Ou tem alguém que crê na sua cabeça? São Marcos 11. Jesus disse, se você disser aquela montanha, não é se eu orar e dizer, Deus, tira essa montanha da minha frente. Não, são coisas para você mostrar no que você crê, o que você é. Aquilo que você citou aqui, é hora de botar em pé e dizer, quer saber de uma coisa? Desapareça a montanha da minha frente. Eu não quero saber, sabe, se os jovens estão... Eu quero dizer que isto vai desaparecer. Mas e os jovens? O que é que eu vou fazer? Eu já fiz, eu me pus de pé aqui. E no nome do Senhor eu dei ordem para este monte desaparecer. E ele tem que desaparecer. Você sabe, a internet vai publicar amanhã mais coisas piores daquelas que você anunciou. Porque não reagimos. Simplesmente publicamos. Não é hora de publicar o mal, é hora de reagir, é hora de se pôr de pé e dizer, eu estou contra você. Pode sair do caminho dos jovens da minha família, da igreja, da sociedade, porque eu estou te dando ordem, Satanás. Isto é o papel da igreja. Não é vivermos assim. Eu estou falando isso estou treinando um moço aqui.
e é um dos melhores da minha confiança. Para ser forte. Sabe, a gente não vai baixar com as cargas, não. Sabe, não estou desesperado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se ponha contra qualquer coisa que está errada. Se levante em nome de Jesus, ei, você, na sua família, no seu casamento, no que está dando errado, diga, sai do meu caminho, saia, pode sair, eu estou te mandando embora, no nome de Jesus. Mas, é teu filho, e que meu filho? Eu tenho filhos que estão lá fora ainda. Você acha que em algum momento eu os entreguei a Satanás e disse, não, meus filhos são rebeldes, imundos? Não, eu disse que eles foram consagrados ao Senhor. Eu os trouxe aqui, eu os dediquei ao Senhor. Mas eles estão lá fora, e o que eu tenho com isso? Eu não tenho nada com isso. A Rebeca veio, o Quias veio, e os outros vieram, e todos eles vão vir, porque eu não os entreguei. Eu não os entrego, não abandonei, mas eles não vão se converter, não vão. Quem é que diz para você? Você é um incrédulo. Eles virão chorando, rindo de todas as maneiras, mas virão aos pés de Jesus. Esta é a fé. Agora eu quero viver por uma circunstância. O Olivando chegou em mim um dia e disse, pastor, se o senhor tivesse feito um apelo, a Rebeca tinha vindo. Eu disse, para que o senhor está com pressa? Ela vai vir. Não veio? Veio. Batizou. É uma excelente crente. É um testemunho. Então, por que a gente tem que viver assim? É o momento. Eu vou fazer. Eu não faço nada. Quer saber de uma coisa? Esta é a verdade. Não posso mentir. Eu não vou mentir. As palavras são da Janete. Ela disse que quando o André estava no ventre dela, ela dedicou ele ao Senhor para ser um pregador. Então isso é para ela. Se Deus botou isso no coração dela, e ela falou, e ela tem coragem de abrir a boca para professar isso, ele pode ir lá, fez direito, está aí, bate a cabeça, mas ele vai cair aqui nesse púlpito. A gente precisa disto. Sabe, não é o momento, não é a circunstância, aquilo que está diante de nós, dizendo assim, não, porque Deus vai provar a sua fé, mas não está dando nada. O que não está dando nada, eu quero dizer para você, que nós vamos ser a igreja mais poderosa do mundo. Deus vai trazer seus filhos, Deus vai trazer a sua família, Deus vai mudar o quadro, ei, Deus vai curar enfermos aos montões, Deus vai ressuscitar mortos, Deus vai abrir olhos de cegos, maravilhas e sinais vão acontecer, esta sociedade vai cair aos nossos pés. Mas se tu disseres a este monte, aí diz, pastor, eu aguentei uma carga, fui parar no jornal O Estadão, no período da pandemia, por causa do culto, que eu ungi as pessoas, e daí? Eu mudei quando? Eu mantive aqui, e eu estou feliz. Quantos estão aqui que passaram pela pandemia? Quantos receberam aquela unção? Então por que você não dá um glória a Deus aí? Agora, quem estava aguentando a carga era eu. Quem estava aguentando a pressão era eu. E não me arrependo. Fiz. Aqueles que, eu não quero nem mas aqueles que seguiram a minha orientação, não entraram nem nesta tal da vacina. E eu não estou arrependido de não ter tomado. Pode ser que amanhã me processem, mas eu estou dizendo a você a verdade. Sabe, não me fez falta. Fez para você? Hein? Eu vi os que tomaram e ficaram... A gente precisa de ter peito para bater. Agora a gente vive e parece que não tem coragem. Meu Deus do céu, peraí, meu amigo. Peraí. Não temos coragem de enfrentar nada. Somos um grupo de frouxos e dizemos que temos fé.
Pega o capítulo 11 de Hebreus e lê lá o que viveu pela fé. Enfrenta a boca de leão, enfrenta a fogueira, enfrenta reino, enfrenta o que vier na sua frente. Vai morrer, eu vou morrer, mas vou morrer pela fé. Eu sempre vivi pela fé. Eu sempre atuei pela fé. Ontem à noite eu me lembrei, falei do irmão Marinaldo, que é uma testemunha viva. Estavam nos Estados Unidos, compraram o terreno vizinho à minha casa, começaram a construir um prédio, daqui um pouco outro do fundo. A Janete ligou e disse: estão construindo um prédio aqui. Eu disse: e daí? Se estão me apertando é porque Deus vai me tirar daí. Eu quero falar para você, quando as coisas estão ruins e que te apertam e que parece que vai tudo errado, escuta o que eu vou lhe dizer aqui nesta manhã: Deus está preparando um caminho para a sua promoção. Mas está ruim aqui, o negócio apertou, tirou minha privacidade aqui agora. Eu tinha a igreja para vender, tinha a casa que eu morava para vender, que eu não queria morar lá. Daqui um pouco eu parei o carro e disse: Deus sabe que eu não gosto de mudança e eu não vou mudar daqui enquanto a outra não estiver pronta. Mas como é que você vai construir? Eu quero lá saber. E um dia eu estava dentro de casa orando, e daqui um pouco me veio alguma coisa no coração, e eu disse: espera aí que eu vou lá no terreno agora. E chamei a Janete, ela estava descalça, eu fui lá, disse: bora, cheguei ali, cheguei no terreno, cheguei lá, estavam os pedreiros trabalhando lá de lado lá. Eu levantei minha mão e disse: Senhor, me deu recurso para construir minha casa aqui, ó. Eu quero construir uma casa para viver aqui, nesse lugar aqui, tranquilo aqui. Mas não tinha nada. Quando eu terminei de orar, o arco celeste saiu. Eu disse: Deus vai mandar o recurso. O prédio da igreja velha ali para vender começou por 60 mil, 80 mil, 100 mil, ninguém achava nada. Daqui um pouco você não espera de onde vem. Vem uma empresa de São Paulo. O irmão Marinaldo chega em casa e diz: falei em 240. Eu disse: não quero 270, vendemos por 300. Pagou assim à vista. Sabe, eu vou falar uma coisa para o senhor conhece lá? Aquilo não vale até hoje, não vale 300. Tem 20 anos atrás. Eu não sei como é que pagaram 300. Hã? Por quanto? Tem 500 pedindo. Oi, ó, de 20 anos ele me pagou 300, agora 20 anos depois ele pede 500 e tem 2 anos que está lá e não vende de jeito nenhum. Mas Deus foi lá, mandou aqui, ó, César, aqui é para você. Você não estava esperando? Está aqui, ó. Toma o seu dinheiro, vai construir sua casa. Daqui um pouquinho apareceu daqui, ó, dacular. Aí o irmão Marinaldo apareceu um terreno ali. Eu disse: vai lá, Marinaldo, vê lá o preço para mim lá desse lote. Chegou lá, 606 mil, coitado. Aí pensa que as coisas aconteceram assim, porque eu estava nadando no dinheiro. E eu disse: quanto tem que dar de entrada? 180, 30%. Eu disse: tem não. Será que eles não dividem? Disse: faça uma proposta. Eu fiz uma proposta, o homem disse: quero nada. Manda o pastor vir aqui. Aí eu fui lá com o irmão Marinaldo. Cheguei lá, sentei na frente do homem, irmã Josefa. Eu não falei nada. Eu não botei nada. O homem pegou a caneta, puxa para lá, puxa para cá, arruma para lá. Assim dá para o senhor. Eu saí de lá com um lote comprado com 3 mil de entrada. Mas não foi eu que pedi para ele fazer daquele jeito, não. Eu estou dizendo para você que existe um Deus que é capaz de virar este mundo de cabeça para baixo para ajudar você. Deus vai ajudar você. Deus vai fazer coisas estranhas acontecer. É assim. Mas eu preciso de falar: não, mas pastor, peraí, eu já sei. O senhor só deu 3, mas é porque o senhor tinha muito dinheiro. Não tinha dinheiro, não. Só tem uma coisa: assumir aquele compromisso. Aqui, ó.
como esta Bíblia é sagrada e é divina, nunca atrasei uma prestação um dia. Porque Deus, quando Ele faz, Ele faz. Fico pensando o que é viver pela fé. É contratar um programa de rádio aqui em João Pessoa. Quando eu olhei o dinheiro de João Pessoa, de Campina Grande, de Recife, de todas aquelas igrejas, e dava o valor do programa de rádio, eu ia viver de quê? Eu disse, está feito. Você é doido? Como é que você vai pagar um programa de rádio, vai botar gasolina no carro, pagar água, luz e comida para os seus 4 filhos? Sei lá, 4 era 5 já. Como é que vai ser? Eu sei. Eu vou fazer. E sabe o que aconteceu? E eu fiz. E Deus provou. E houve um momento que o negócio não teve dinheiro. Eu passei o primeiro mês, segundo mês, daqui um pouquinho eu comecei a comprar fiado na bodega para poder comer, e daqui um pouquinho como é que ia pagar a bodega, como é que ia pagar o rádio, como é que ia pagar as coisas, e o que é que vai acontecer, hein? Mas hoje não, a gente só faz se tiver dinheiro no caixa sobrando. Se der no orçamento. E Deus falou, cadê sua fé, rapaz? A coisa é preta. E daqui um pouquinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses de rádio sem pagar. Mas nunca recebi uma cobrança, nunca suspenderam o programa de rádio, nunca falaram nada comigo. E eu entrava e saía, chegava lá e dizia, hoje eles vão mandar eu parar. E não parava. Amanhã eles vão me ligar e não ligava. E daqui um pouquinho, eu mandei o Will ir buscar o dinheiro na casa do administrador, e ele voltou com um pacote de dinheiro desse tamanho. Eu disse, meu Deus do céu, de onde apareceu esse dinheiro? Eu olhei para a igreja desse tamanhozinho, do bolso de quem? Se eu tivesse dado um Zé genuíno, eita, foi irmão Zé. Deus tocou no coração do irmão Zé, do irmão Francisco. Do irmão Zé Francisco, ele tem um dinheirinho guardado ali, eu vou ficar amigo dele. Oi, gente, é assim. É que um pouco veio um pacote de dinheiro, eu botei no guarda-roupa de noite, passei a noite toda preocupado, levantei de manhã, fui lá, abri o guarda-roupa, peguei, mas o dinheiro está aqui mesmo, não é sonhei não, está aqui. Fui lá no outro dia e disse, moça, faça a conta do que eu estou devendo. Ela disse, o senhor está devendo? E o senhor está devendo aqui? Eu disse, faça aí para você ver. Ela puxou, mas são 3 meses. Eu disse, pois é, está aqui o dinheiro. De onde vem? E Deus enviou sua palavra e o provou. Mas o dia José recebeu um mensageiro, mandou ele fazer a barba e trocar a roupa, e à tarde ele estava sentado no mais alto posto. Deus pode, num dia só, mudar a história da sua vida. Eu estou falando para algum crente, ou estou falando com um grupo de incrédulos? Coça a cabeça, faça a conta, procure ver aonde é, como é que vai ser. Eu digo, você já perdeu, sua calculadora está furada, a de Deus é outra. Então eu venho nesta manhã aqui falar sobre fé. Eu cheguei, a irmã Luciana veio me falar sobre a questão da saúde da irmã Otaciana, que está fragilizada, muito fragilizada. Passou estes anos e agora chegou a um caos. E a irmã Luciana estava chorando ali, sabe, com sentimento pela irmã. Eu olhei para ela e disse, irmã, o que a senhora acha que eu posso fazer? Disse, mas pastor, o irmão Brana falou para aquela mulher com câncer, daqui a 3 dias você vai estar curada. Eu disse, a senhora sabe quantas pessoas vieram cancerosas nas reuniões do irmão Brana e voltaram cancerosas? Ou você acha que foi todos? Jesus entrou no tanque de Betesda, tinha uma multidão, ele só curou um. Ele cura quem ele quer. É meu dever orar e crer. Agora a resposta é de Deus. Quem faz é Deus. E eu não vou ficar me culpando. Sabe? Me matando, me martirizando. Porque eu quero saber de uma coisa. Vou ver. Tem algum crente aqui? O que é morte, por favor? E me diga, por favor, o que é morte? É o espantalho? Ou é a coroação?
É rebaixamento? Ou Deus te exaltando? O dia que a mãe do irmão Branham morreu, Deus deu uma visão para ele. Ela estava colocada, tinha uma galeria, e ela estava na parte mais alta. Foi assim, irmão Francisco? Na parte mais alta do pódio. Estava sendo recebida lá, com um prêmio muito grande. Ele tem medo de morrer. Hein? O que é, hein, afinal de contas? A gente tem que entender essas coisas. Senão a gente vai viver de uma fé fingida. Não tem. Por que estes homens venceram reinos, enfrentaram fogo, enfrentaram boca de leão? E cadê os crentes de hoje? Está na hora de abrir a boca e confessar. Abrir a boca e crer. Jesus não disse isto para enganar você. O dia que você mandar aquele monte sair, e você crê, ele vai sair. Estava enrolando você. Me desculpa aqui. Aquele que não crê, trata Jesus como um enrolão e mentiroso. Ele disse, se você disser, não disse se eu disser. Ele disse, se você disser a esta montanha e não duvidar no seu coração, isto se fará como foi dito. Não se eu disser, é se você disser. Por que eu tenho que assumir a sua fé? Você precisa assumir. Diga, creia, professe, vá adiante, as coisas vão rodar, mas vai acontecer da maneira como você falou. Nutrir a fé é você abrir a boca e está tudo errado. E disse, eu já falei. Deus já me disse. Vai acontecer. Nutrir a fé é você se pôr contra uma coisa que está, sabe, automaticamente dando errado e dizer, mas vai mudar. Você cada dia descaracteriza aquilo, sabe, dizendo que você vai cair. Eu gosto disso, o irmão Branham foi sair para pregar e o pastor dele disse, você é doido. Você não está vendo que você não sabe nem ler. Como é que você vai pregar para rei, monarca e etc? E como é que você vai ao redor do mundo? Ele disse, eu não sei, Deus é que falou. Gente, quem vive pela fé, não olha para a razão. Não, esta é a minha circunstância. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui hoje de manhã. Eu não sei se tem alguém aqui querendo enfrentar e viver pela fé e dizer, eu vou ser transportado deste mundo de trevas para o reino do Filho do seu amor. Ei, Deus está dando a você uma herança que o mundo não tem. É para você, mas o que vai acontecer? Então, conversando com a irmã Luciana ali, eu disse, a senhora quer que eu faça o quê pela irmã Tassiana? A única coisa que eu posso fazer é dizer, monte, mova-te da vida daquela irmã. Você acha que eu estou duvidando? Que Deus pode levantar lá? Ou não? Não, pastor, mas isso nós já oramos aqui, já foi feita campanha de oração, já foi feito grupo de irmãs que vem aqui para orar para a irmã Tassiana. Eu não estou perguntando. Eu estou dizendo que eu preciso nutrir minha fé. Não me venha botar resultados que não deram certo. Eu não estou olhando para isso. Eu estou dizendo para vocês que quando a gente crê, a gente abre a boca e fala. E quando você fala, parece que você não percebe. Deus está pegando aquilo que você falou e dizendo para os anjos, vá trabalhar. Dá jeito naquela situação. Ele enviará seus anjos para preparar caminhos e vitórias para seu povo. Portas vão se abrir, portas vão se abrir, portas vão se abrir. Os anjos de Deus se moverão. Isso é o que nós precisamos. De aprender a crer, a falar. Então eu estou assim, sabe? Cada dia que passa eu vou dizer, isso já foi, isso já caiu no ridículo. Pastor César quer ser grande. Não quero não, eu sou.
Eu não nasci para ser pequeno, eu não nasci para ser nanico. Eu não nasci como Israel. 12 espias para o deserto. A terra é uma terra que emana leite e mel. Eu quero dizer, escute bem, que os céus está repleto de bênçãos para aqueles que creem. A terra é uma terra que emana leite e mel. Aí os espias foram, chegaram lá. Rapaz, falaram que o negócio é bom, é muito melhor. Olha o cacho de uva, 2 homens. Olha o tamanho das romãs. Olha o tamanho dos figos. Olha só que coisa extraordinária essa terra. Mas sabe, aquilo não os convenceu. Leia aí na sua Bíblia, capítulo 13, verso 31 do livro de Números. E aos nossos olhos, veja só, mesmo vendo aquilo, aos nossos olhos éramos para eles como gafanhotos. Como é que você se vê no quadro? O povo se viu como gafanhoto. Aos nossos próprios olhos. Como é que nós somos? O que é que nós somos aos nossos próprios olhos? Não temos fé, não temos coragem de reagir. O que vai acontecer? Aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos, como aos olhos deles. Olha, meu Deus do céu, quem foi que falou para aquele bando de incrédulos que aqueles homens estavam olhando o povo de Israel como gafanhotos? A concepção deles era tão furada, tão pobre, que eles mesmos se consideravam os porcarias, os gafanhotos. Aos nossos olhos, nós não damos contas. E o problema está aí dizendo, eu vou acabar com você. Mas o Caleb disse, sabe de uma coisa? Eu não estou vendo eles como gigantes, eu estou vendo eles como nosso pão. Eu estou vendo os problemas que desafiam a minha vida e a tua vida como uma oportunidade de Deus crescer. Do nome dele ser exaltado, da palavra dele se cumprir. Eu não posso olhar a mim mesmo como um gafanhoto, não. É tão engraçado, né? A Bíblia dizer que João Batista apareceu no deserto da Judéia comendo gafanhoto e mel silvestre. Ele disse, eu vou comer porque eu nasci. Olha João, olha a profecia de João. Olha a profecia de João. Eu nasci para aplanar os montes altos e elevar os montes baixos. Então eu vou comer os gafanhotos que atrapalharam o povo de Israel chegar na terra da promessa. E tudo aquilo que vier no meu caminho, eu vou bater no peito e vou enfrentar. Eu enfrento Herodes, eu enfrento quem quiser, mas eu vou comer estes gafanhotos. E eu vou comer este mel e experimentar as promessas de Deus. Mas que dieta é esta estranha? Pois é, a dieta de quem veio para vencer. Mas você vai perder a cabeça? E daí, perdeu a cabeça? Ele tinha nascido para aquilo. Ele tinha nascido para aquilo. Você nasceu para quê mesmo, hein? Para bater o pé aí e você correr como um cachorro vira-lata com o rabinho no meio das pernas? Não importa. Dói, é difícil, é complicado. Mas quando Deus disse, eu vou resolver, é porque Ele vai resolver. Mas está dando errado, mas vai resolver. Mas eu pensei, mas vai resolver. Eu quero saber se vai resolver ou não vai resolver. Ou nós vamos aprender a viver pela fé, ou vamos deixar que a razão e a lógica dominem o ambiente. Nós não temos moços para casar com as nossas moças. Tem tanta moça boa precisando de casar. E daí? Deus vai mandar. Tem muito pouco gente que crê aqui. Você quer sua filha beata? Quer a cororoca lá? Eu vou te contar, a mulher velha dentro de casa, dando trabalho. E rapaz também, viu? Caça jeito, moço. Eu nasci, eu cheguei, eu voltei meio invocado de Israel.
povo mole, Joel, bora, Joel. Aí o Olivandro, viu? Foi o Olivandro. Ele te ama, né? É seu patrão, viu? É o presidente da Fé Perfeita. Não vai brigar com ele, que ele bota você para a rua, viu? Não tem nada com isso, não. Ei, meu povo! Meus irmãos e minhas irmãs, levantemos nesta marcha da fé, acabemos com a dúvida, com a preguiça, com as diferenças, vamos em frente, é hora de arregimentar, se prepare para a virada da tua vida. E não me venha. Ei, e não me venha. Eu estou com preguiça de ir na igreja. E não me venha com notícias negativas. Ei, e me ajude a pregar. Hein? Não faça eu voltar na plataforma para dar nota de moça que cortou cabelo e que está pintando a cara. Ei, isso não tem meu apoio, não. Se for da minha casa, olhar para minha filha e tiver pintado, diz, ei, não é apoio do pastor, não. E não estou apoiando ninguém com vida errada, não. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Agora não venha me acusar, não. Parece que o pastor agora liberou. Está liberado. Você vive nas trevas, viva nas trevas. Está liberado. Não me diga que é luz, é trevas. Pronto, acabou. Está tudo certo. Ninguém pode ficar ofendido. E os linguarudos que gostam de falar, encurta a sua língua, porque você não tem nada para falar. Fala assim, em nome de Jesus, eu vou tirar esta montanha da vida desta minha irmã e deste meu irmão, e da vida desta igreja, e essas coisas não vão entrar aqui mais. Cadê aqueles que falam? É assim que as coisas se resolvem. Vamos ficar em pé? Eu acho que já está bom. Aleluia. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Criado com as palavras da fé. Não é da dúvida, da fé. E da boa doutrina que tem seguido. E ele vai caminhando e dizendo, e se assim fizer, Timóteo, te salvará tanto a ti, como aqueles que te ouvem. Esta é, você nesta manhã, 15 de junho, é chamado a viver pela fé. Deixe de viver pela razão e pela lógica. E aquilo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. E se não acontecer, você diz, eu vou passar por esta prova. Mas eu vou terminar mais do que vencedor. Amém? Amém? Glória a Deus. Feche os olhos. Levante as mãos. Abra a boca. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Olhe para os suas montanhas e diz, você vai sair da minha vida, você vai embora. Eu não te aceito aqui, eu não te quero aqui. Nem doença, nem pobreza, nem miséria, nem problemas nos seus filhos, no seu lar, nem no seu trabalho. Diga aí com a sua boca, ou você quer que eu diga para você? Diga, vai embora. Se mova da minha vida, pode sair, não te quero aqui não. Não te quero aqui não. Esta é uma semana de montanhas indo para o mar, de você se ver livre destas coisas. Esta é uma semana de declaração de vitória. Alimente a tua fé. Jesus não disse se você pensar ou se você cochichar. Ele disse, se você disser, olhe para a montanha daquilo que está te desafiando, disse, ei, eu vou ver você lá dentro do mar. E vire as costas. E vire as costas. E deixe a vida seguir. Deixe a vida seguir. A tua montanha vai para o mar se você não duvidar. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo?
Alimente-se da fé. Não se nutra de notícias. Alimente-se da fé. Mas alguém falou, deixa a notícia que vem, ou dos jornais, ou da internet, ou da boca do seu patrão, ou da boca do seu conhecido, ou da boca de alguém que você vai fracassar. Não se alimente disso, se alimente da fé. A palavra de Deus é a verdade. Ela mandou eu me levantar e dizer para os montes sair, e nesta manhã eu digo, sai do meu caminho. Será que a irmã Otaciana pode se levantar daquele hospital? Será que ela pode mesmo? Será que da tua boca você diz, ô montanha, saia da vida da minha irmã? Saia da vida da minha irmã, câncer! Será que tem alguém falido aqui ou endividado? Ei, que portas se abram no nome de Jesus. Será que tem alguém precisando de vencer aqui nesta manhã? Que a vitória te alcance em nome do Senhor. Será que você pode passar pelo menos uma semana segurando isto? Ou um mês, ou um ano, ou 2, ou 3, mas Deus vai cumprir o que Ele falou. Me entenda que eu não estou falando que você deve ser um tapado que não pode ouvir uma notícia. Eu estou dizendo para não alimentar essas coisas. Se você ouvir alguma notícia, ou seja na internet, ou no rádio, aonde for, ou no jornal, ou alguém lhe falar, só não se nutra daquilo. Só não se nutra daquilo. A notícia maior e mais importante que eu tenho para dizer é: todos os problemas e todas as circunstâncias e todas as coisas que vierem na sua vida podem ser removidas pelo poder da tua fé. Esta é minha. Este é meu dever como pregador de gritar aqui nesta plataforma. Palavra boa de advertência do irmão Jean: pais, cuide dos filhos. Mas é tudo que você pode fazer. E não se preocupe com o que está acontecendo lá fora. O mundo vai para depressão, o mundo vai para suicídio, o mundo vai para todas estas coisas. Isto é profecia. William Branham disse: vão terminar tudo doido, e como é que eu vou mudar? Mas guarda a tua mente. Os que foram alimentar as notícias do Covid ficaram tudo dementes, médicos loucos. Foram contratados centenas de psiquiatras para cuidar dos médicos que estavam encabulados com aquela situação. E se você for se encabular com o que está ao seu redor, você vai ficar deprimido e doido. E vai cair numa cama e deprimido. O que é que eu vou fazer? Se ponha de pé. Igreja, se ponha de pé. Reconheça teu chamado. Aleluia. Vamos dar as nossas mãos, levantá-las. Está muito alto. Qual é o tom aí, irmão Léo?
Lá. Glória a Deus. Declaramos a vitória nesta manhã. Declaramos mudança de montes nesta manhã. Declaramos viver pela fé nesta manhã. Declaramos um tempo novo. Vamos dar as nossas mãos, levantá-las para os céus. Levante suas mãos para os céus. Vamos declarar bem alto. Vamos declarar bem alto, não cochiche não. Vitória. Não adianta o inimigo desejar nossa derrota. Por quê? Por que mesmo? Porque a vitória é nossa. Então cante: a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, é o selo do cristão. A vitória é nossa, a vitória é nossa, ela está em nossas mãos. Breve os céus se abrirão. Deus vai abrir o céu para você. E este povo vai embora. Nas alturas cantarão vitória. Não adianta desejar nossa derrota. Desejar nossa derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa. Mais uma vez, bem forte. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, é o selo do cristão. A vitória é nossa. Aleluia! Só aqueles que creem, grite com toda a força, aleluia! Só os que creem, aleluia! Vamos mais um, aleluia! Vamos dedicar Caleb Rael, filho do irmão Calismar e da irmã Joyce. Vamos, irmão Romualdo agradece por mais uma bênção recebida. Fátima agradece por mais um ano de vida de Rômulo. E o seu agradece por mais um ano de vida da sua sogra, 90 anos. Irmã Adriana Lima agradece por mais um ano de vida. Irmã Adriana Lima, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A senhora é uma vencedora. Glória a Deus. A irmã Rejane agradece pela boa cirurgia do seu irmão Reginaldo. Oração em favor da saúde de Ana Luísa. Irmã Rosane agradece em favor da viagem de José Paulino. Agradece ou pede? Pede. Irmã Verônica pede oração em favor da saúde da sua família.
Cadê a criancinha para ser dedicada? Eita, me abandonou, viu? Essa doutora me deixou com o dente quebrado. Foi por uma boa causa. Tá vendo? Tá perdoada, né, irmão? Desse jeito já me constrangeu aqui, já usou o argumento que eu não tinha como falar. Meu nome é Caleb, Deus eterno. A gente dá tanto ponto e tanto crédito para o Josué, mas o Caleb é extraordinário. O Caleb, 45 anos mais tarde, ele olha de volta para a promessa, sem importar com o momento que tinha vivido, e disse: os meus pés pisaram aqui, e esta é a palavra, e eu estou disposto a lutar por ela. Aleluia. Eu oro que a bênção do Senhor que esteve sobre a vida do Caleb esteja sobre a vida deste Caleb. Que ele seja um herói, um vencedor, alguém que é fiel e que possa viver pela fé. Que os olhos dele não vejam gafanhotos, mas veja a vitória pelo poder do teu nome. É a minha oração. Que a mão de Jesus faça sombra sobre a vida do Caleb. Que ele seja a alegria desta mãe, deste pai, destas irmãs, desta igreja, desta sociedade. Que o Espírito do Senhor esteja sobre ele. Que ele tenha saúde e força para vencer qualquer mal no seu caminho. No nome de Jesus eu oro e o coloco em teus braços. Amém. Caleb, você está dedicado a Jesus. Cresça e viva para Jesus. Brilhe no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. A vitória é nossa. Em nome de Jesus Cristo, entrego a vida, a família, os passos, as decisões, os dias que seguirão esta semana, que sejam esplêndidos na vida do teu povo, e que em nome de Jesus eles possam aprender e a viver confiados no poder da fé. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor te dê a paz. Shalom a todos.